lá. Então, a gente vai trazer as informações da vacina Pfizer bivalente, da BioNTech, que é o laboratório, trazendo esta aprovação, que foi da Anvisa, né, aprovada pela Anvisa, da vacina Pfizer-BioNTech Covid-19. Então, nós trouxemos semana passada, sexta passada, a nota técnica, que vinha com algumas especificações, e agora com mais informações trazidas aí para a gente do informe técnico operacional de vacinação contra a Covid-19. Então, trazendo aqui um panorama do objetivo da vacinação contra a Covid-19, continua a ser reduzir a hospitalização, doenças graves e mortes pela doença e proteger os sistemas de saúde. Outro objetivo é reforço com as vacinas Covid-19 bivalentes, ancestral e a Ômicron, BA1 ou BA4 ou BA5, em pessoas com 12 anos ou mais de idade, de forma escalonada. Então, o esquema vacinal também é o objetivo desta campanha para os grupos prioritários, que será de uma dose da vacina Covid-19 bivalente, o reforço. Então, a bivalente ela vai ser reforço para pessoas que apresentam pelo menos um esquema prévio de 2 doses com as vacinas monovalentes. Outro objetivo desta campanha com a bivalente é melhorar as coberturas vacinais para a série primária e dose de reforço em indivíduos que ainda não receberam a vacina ou não completaram o esquema vacinal. Então, a gente vai ter uma oportunidade de resgatar, principalmente as pessoas que estão aí com seus esquemas da série primária de reforço em atraso. Então, esta é uma boa oportunidade para que as pessoas busquem, né, esta atualização. Outro objetivo desta campanha de vacinação é que o intervalo para as doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou da última dose do esquema primário com vacinas monovalentes. Pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com esquema de 2 doses monovalentes incompletos. Deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas Covid-19 monovalente. Então, para que seja apta, primeiramente, tem que estar incluída dentro do grupo prioritário, essa pessoa, e ela precisa estar com seu esquema primário completo ou com sua dose de reforço, para assim ela estar apta a receber o reforço com a vacina bivalente. As pessoas que receberam a dose do reforço da vacina bivalente terão seu esquema de vacinação encerrado. Então, essa é uma informação que nós ainda não tínhamos. Essa informação veio agora no informe técnico, que é esse informe aí de operacional, que é exatamente o que vem tratando, que a gente estava perguntando, será que nós teremos outro reforço com a bivalente ou não? Então, neste informe técnico operacional da vacinação contra a Covid-19 bivalente, neste ano será nessa proporção. As pessoas que receberam a dose de reforço da vacina bivalente terão seu esquema de vacinação encerrado. Então, esta é a informação que veio aí do informe. Outra informação importantíssima veio em relação das pessoas imunocomprometidas, como vocês leram lá no informe. Pessoas imunocomprometidas que não iniciaram ou que não completaram seu esquema básico, seu esquema primário, com 3 doses da vacina Covid-19 monovalente, estão aptas a receber uma dose da vacina Covid-19 bivalente após a segunda dose da vacina monovalente. Então, a vacina bivalente,
ela poderá ser utilizada para completar o esquema primário após um intervalo de 8 semanas, da segunda dose monovalente. E a dose de reforço poderá ser utilizada também com a vacina bivalente após. Oi, estão me escutando? Mínimo de 4 meses da última dose da bivalente. Então, como vocês sabem, o esquema do imunocomprometido, ele é um esquema diferenciado. É um esquema diferenciado. Então, o que é que eles estão dizendo aqui? Que os imunocomprometidos que não iniciaram, que não completaram o seu esquema básico, no caso com as 3 doses, porque a gente sabe que nós tínhamos esse esquema preconizado para os imunocomprometidos, eles vêm falando que se essa pessoa, ela está apta, então, a bivalente, ela pode ser utilizada para completar esse esquema básico após um intervalo mínimo de 8 semanas, que seria a segunda dose da monovalente. Então, se ele tiver 2 doses sendo imunocomprometido, e isso é válido para o imunocomprometido. Alice, ele não fez as 3 doses, mas ele tem as 2 doses. Se essa segunda dose, o intervalo mínimo está já de 8 semanas da segunda dose monovalente, ele já está apto a receber o reforço da bivalente. Aí vem o diferencial. Ele faz essa com intervalo mínimo de 8 semanas, porém, depois de 4 meses desta que ele refez com segunda dose, ele vai fazer uma dose de reforço. Então, nesse caso, seriam 2 doses de reforço. Se tiverem dúvida, a gente vai falando mais lá na frente, tá, gente? Mas foi uma orientação, né, mais nova aí a respeito dos imunocomprometidos, porque a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que recebeu um imunocomprometido, que recebeu a primeira dose da Coronavac, ele vai fazer, né, essa segunda dose com 4 semanas após a primeira dose, e ele teria aí um intervalo também de 8 semanas após a segunda, que seria a dose uma pessoa chegue até a gente somente com a primeira dose e a segunda dose, e ele ainda não fez a DA, porque está em atraso, ou já passaram-se as 8 semanas, ou está com 8 semanas que ele está de intervalo, então ele já pode, nesse caso, fazer a dose de bivalente, e essa pessoa, após 4 meses, vai receber também um reforço também com a vacina bivalente. Então, esse esquema dos imunocomprometidos, ele ficou diferenciado no que se diz respeito, não é preciso ele ter as 3 doses para ele poder iniciar o esquema de reforço com a bivalente. Então, as fases da vacinação, né, nós temos aí a primeira fase, que é com o público de pessoas acima de 70 anos, pessoas vivendo em instituição de longa permanência, ILP, a partir dos 12 anos, abrigados, e os trabalhadores dessas instituições, os imunocomprometidos, comunidades indígenas, a partir dos 12 anos, ribeirinhos a partir dos 12 anos e quilombolas a partir dos 12 anos. Então, nós temos aí uma previsão de início já para o dia 27 desta primeira fase, dia 27 do 2, e nós temos no estado uma estimativa a vacinar desta primeira fase de 556.009 pessoas. Então, assim, dia 27 é o dia, o início da campanha.
Então, é pertinente nesse momento nós já estarmos fazendo essa abertura dos nossos municípios, fazendo, né, com que a população deste público-alvo, aonde, né, nós podemos aí estar realizando ações pontuais para poder chamar a atenção desse público-alvo e para que a gente já possa ter um alcance desta população já neste primeiro momento, já nesse início, né, de campanha. Então, dia 27, promovam esse acontecimento nos municípios de vocês, reúnem as equipes, conversem com a gestão, trazem esse ato, né, de início de campanha com o reforço da Bivalente de uma forma que a população esteja informada, comunicada e que seja nesse momento uma abertura assim de grande, né, com grandes estratégias para que a gente possa já ter nesse primeiro momento a população já aderindo essas doses da bivalente. Então, esse momento, nós reforçamos a comunicação, nós reforçamos a comunicação social, os informativos, né? Claro, em primeiro momento, a gente está treinando a nossa equipe, né, capacitando a nossa equipe para esta campanha com a bivalente e trazendo as estratégias, os pontos, né, de vacinação que serão utilizados para o alcance já dessa primeira fase nos primeiros públicos-alvos. Então, a segunda fase, a gente já entra aí com as pessoas de 60 a 60 anos de idade, numa previsão de início já para março. Então, a gente sabe aí que é um dos nossos maiores públicos é exatamente essa faixa etária de 60 a 69, que já vem aí de uma estimativa do Estado do Maranhão, de 413.573 pessoas de 60 a 69 anos de idade. Na terceira fase, ainda em março, a gente já vai aderir aí a gestantes e puérperas, já a partir do dia 20 de março de 2023, já com uma estimativa populacional de 94.753 gestantes e puérperas. Na quarta fase, vêm os trabalhadores da saúde, e da quinta fase também, que já vem as pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, população privada de liberdade a partir dos 18 anos, adolescentes cumprindo medida socioeducativa menores de 18 anos e funcionários do sistema de privação de liberdade. Então, essas duas fases, a quarta e a quinta, elas ocorrerão, a princípio, na mesma data, né, iniciarão na mesma data, 17 de abril, que coincide também com a campanha de influenza que já vem lá do cronograma do Ministério da Saúde. E a minha única preocupação em relação às simultâneas campanhas é exatamente o recebimento dessas doses, né, de vacina, porque vocês estarão recebendo as vacinas bivalentes. Mas lá não. Na questão de armazenamento. Então, esse questionamento também foi levado para o PNI, numa reunião com o Ministério. Porém, é oportuno o momento, porque já deve também aí, né, uma vacinação simultânea, porque os trabalhadores e as pessoas com deficiências, esses públicos da quarta e quinta, também já estão inseridos na campanha da influenza. Então, já é uma oportunidade de a gente já estar fazendo, né, as duas vacinas nesse público, mas, se falando do armazenamento, a gente vai ter que trabalhar muito com vocês nessa logística mesmo, do que o município tem capacidade de receber, para que a gente possa, assim, ter uma excelente campanha simultânea, bivalente e influenza. Então, mediante as 5 fases da campanha de vacinação, a gente tem um total aí estimado, né, de população de 1.549.069 pessoas a vacinar com a vacina bivalente. Então, esse é o esquema de vacinação prévio,
no caso da monovalente, se não tiver nenhuma dose ou uma dose, a recomendação de reforço da bivalente, essas pessoas não vacinadas ou que receberam apenas uma dose da vacina, elas devem iniciar ou completar o esquema primário com 2 doses de vacina monovalente. Após completar o esquema primário, a dose de reforço da bivalente faz e poderá ser administrada com um intervalo de 4 meses da última dose do esquema primário. Agora, se você já tem 2 monovalentes, 3 monovalentes, 4 monovalentes e assim adiante, essas pessoas, segundo a recomendação para o reforço de bivalente, que completaram o esquema primário, porque já receberam 1 ou 2 doses de reforço, essas pessoas estão aptas a receber a dose de reforço bivalente, Pfizer, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose recebida. Então, esse é o esquema de vacinação recomendado para o reforço bivalente. Então, trazendo novamente para vocês as características da vacina, é um frasco multidose, com tampa de cor cinza. O volume deste frasco é 2,25 ml de suspensão injetável diluída, que contém 6 doses por frasco. A concentração é de 30 microgramas por dose e não necessita diluição. Então, vocês estarão recebendo suas vacinas sem o diluente, né? A vacina bivalente, ela não necessita de diluição. Inclusive, hoje nós iniciamos uma distribuição já das vacinas monovalente, tanto adultos como pediatras, não, só adultos que nós encaminhamos. E na próxima, no dia 23 e 24, nós já vamos estar aí realizando as distribuições das vacinas bivalentes. Outra característica, né, da bivalente é que a dose é 0,3 ml, um intervalo de 4 meses do esquema básico, D1 a D2, ou da última dose de reforço. O público-alvo foi definido no informe técnico operacional de vacinação Covid-19 2023, que acabou de ser descrito aí para vocês. As pessoas que estão aptas a receber, que tenha completado o esquema primário D1 mais D2 com a vacina monovalente, e a meta a vacinar é ao menos 90% da população-alvo de cada grupo prioritário. As especificações, para deixar ainda mais claro, a respeito da plataforma é de codificação através do mRNA. A indicação de uso é a partir dos 12 anos ou mais de idade. A forma farmacêutica é suspensão injetável. A apresentação é frascos multidose, 6 doses. Via de administração é intramuscular. O esquema vacinal é dose de reforço de 0,3 ml. Intervalo entre as doses, mínimo de 4 meses da última dose da vacina Covid-19 monovalente recebida. A validade após a abertura do frasco são 12 horas após a abertura, em temperatura de 2 e 8 graus Celsius. O prazo de validade de conservação é 12 meses, se conservado entre menos 90 e menos 60 graus Celsius, sobre a refrigeração de 2 e 8 graus Celsius, 10 semanas. A composição por dose, cada dose da vacina é 0,3, que contém 30 microgramas. O tipo de seringas que nós vamos estar recebendo e distribuindo para vocês é de 1 ml. As agulhas descartáveis para o uso ml serão de calibre 25 por 6. Então, são essas as especificações da vacina. Trazendo ainda mais sobre as especificações, esse quadro que traz aí a diferenciação entre as vacinas, falando sobre a formulação, no caso, a monovalente é de 12 anos ou mais, com a cor da tampa do frasco, que é roxa,
que é a monovalente, que vocês já conhecem e já fazem essa utilização. Doses por frasco são 6 frascos, 6 doses por frasco, após diluição, porque ela precisa ser diluída. Precisa diluir? Sim, precisa ser diluída. A monovalente Pfizer da tampa roxa. Volume de cada dose, 0,3 ml. A proteção, variante original e o uso, vacinação primária. A formulação 12 anos ou mais, o tipo bivalente BA1, da tampa da cor cinza. A dose por frasco são 6 doses por frasco, diluídas. Precisa diluir? Não. Volume de cada dose, 0,3 ml. Proteção, variante original, mais BA1. E o uso é dose de reforço. A outra formulação é 12 anos mais, o tipo é bivalente BA4/BA5. A cor da tampa do frasco é cinza. Doses por frasco, 6 doses por frasco. Precisa diluir? Não precisa diluir. Volume de cada dose, 0,3 ml. A proteção, variante original, mais BA4, BA5. E o uso é dose de reforço. Então, vocês estarão recebendo tanto da bivalente BA1, como também da bivalente A4/BA5. Então, a proteção é a mesma das duas vacinas. Então, algumas contraindicações, porque nós não tínhamos essas orientações ainda a respeito da bivalente, mas algumas contraindicações à vacinação com vacinas, COVID-19, que é a hipersensibilidade ao princípio ativo a qualquer dos recipientes da vacina. É contraindicado também para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática, confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19. Também é contraindicada para as vacinas COVID-19 recombinante dos fabricantes AstraZeneca e Janssen. Acrescenta-se a seguinte contraindicação: são pacientes que já sofreram trombose venosa e ou arterial, importante em combinação com a trombocitopenia após vacinação com qualquer vacina para a COVID-19. Para as vacinas COVID-19 recombinantes dos fabricantes AstraZeneca e Janssen, que acrescenta-se a seguinte contraindicação também, que são pessoas com histórico de síndrome de extravasamento capilar. Então, são orientações dadas neste informe técnico a respeito das contraindicações que deverão ser observadas em casos como esses aqui descritos. Então, as condutas também na questão dos erros de imunização com as vacinas Pfizer. Então, as condutas frente aos principais erros de imunização encontram-se descrita na nota técnica que já foi divulgada para vocês desde o ano passado, de número 192 de 2022. No entanto, considerando a ampliação na questão das faixas etárias, com indicação de vacinação, nova formulação, então a gente traz aqui algumas atualizações para vocês. No caso da administração inadvertida da vacina Pfizer na formulação de 6 meses a menores de 5 anos de idade, em indivíduos de 5 anos ou mais. Então, assim, é importante, porque assim, sempre as pessoas perguntam o que a gente deve fazer, é dose válida, é dose não válida. Nesse caso, se a pessoa, aqui, de 6 meses a menores de 5 anos de idade, em indivíduo de 5 anos ou mais, a dose não é válida, administrar a dose adequada na idade imediatamente. O que veio aqui para a gente foi essa questão de que antes a gente tinha um intervalo para a gente dar, caso a dose não fosse considerada válida. Hoje a gente já tem uma orientação atualizada de quando isso acontece de forma inadvertidamente, a gente já precisa
considerar esta dose que não foi válida naquele momento e eu posso administrar a dose adequada para a idade imediatamente. Então, eu posso fazer imediatamente aquela dose, caso seja dada inadvertidamente. Formulação de 5 anos ou mais, no caso aqui a PED, né, da tampa laranja, em crianças de 6 meses e menores de 5 anos de idade. Considerar a dose válida. Nesse caso aqui, ela é válida, por mais que seja sido uma administração inadvertida. Estou chamando ele rapidinho. Ela é considerada válida e dá seguimento ao esquema de vacinação conforme já descrito. Certo, gente? Então, se essa criança recebe, ela tem de 6 meses a menores de 5 anos de idade, e ela recebe, a criança de 5 anos recebe a Baby Pfizer, ela já não é considerada válida. Agora, se a criança que era para receber Baby Pfizer recebe a PED, ela já é considerada válida. Então, a gente tem que se atentar para essas condutas, no caso, nos erros de imunização, para a gente poder dar seguimento no esquema de vacinação nessas faixas etárias. Agora a gente vai trazer as informações a respeito do registro de vacinação e informação da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Então, eu vou pedir para o Tiago Dias, que é o nosso TI do departamento, para que ele esteja falando ainda mais especificamente desse registro de vacinação da Bivalente. Boa tarde, em primeiro lugar. Meu nome é Tiago. Para quem não me conhece, eu sou novo aqui no DCDI, como TI. E agora eu vou estar falando um pouquinho desse registro de informação que foi repassado para a nossa equipe, uma reunião recente que o CPNI fez. Para o registro da vacinação, será utilizado o novo CPNI que todos já conhecem, o novo site, que é o que foi utilizado recentemente para a campanha de imunização contra a influenza, foi utilizado desde o começo para registrar as doses do CPNI e Covid, certo? Nesse sistema, a gente sabe que o cadastro vai ser feito a busca através do CPF ou cartão do SUS, do Cartão Nacional de Saúde do cidadão, para evitar a duplicidade também, certo? Nesse sistema também vai haver algumas alterações que o Ministério vai estar vendo futuramente, que é o que a gente vai repassar agora. Nessa primeira aba que a gente pode ver, vai mudar, por quê? Porque vai mudar para o registro da monovalente, entendeu? Vai ter o banner de registro para vacinação de cidadão que tomar a vacina com a monovalente, e vai também ter um outro banner para vacinação contra a bivalente. Vão ser 2 campanhas que o registro vai ser individualizado, cada um, certo? Todo mundo já sabe o passo. O primeiro passo é entrar no site e fazer o login, como está descrito na figura 5. Cada um dos seus municípios vão ter o seu login e sua senha, que o seu TI já fez. Após isso, nós iremos selecionar o estabelecimento de saúde para o registro e selecionar o banner da campanha. Aí vocês vão definir se a pessoa tomou a monovalente, vai registrar no banner da monovalente, e se tomou a bivalente, vai registrar no banner da bivalente, que é esse banner cinza. Vou clicar no botão aqui de iniciar registro, descrito bem aqui, ó. Eu acho que não. Após clicar nesse banner, ele vai pedir para vocês confirmarem a sala de vacinação. Vocês vão confirmar a sala e entrar na parte do registro. Nessa aba do registro, vocês vão registrar. Vocês irão buscar o paciente, bem aqui em cima por CPF ou cartão do SUS,
certo? Depois disso, vai aparecer os dados dele e vocês vão inserir os dados. Essa parte de nomenclatura, como a Alice já repassou, a bivalente vai ser só como dose de reforço. Já a monovalente, vai haver algumas mudanças na nomenclatura que iremos estar passando posteriormente, certo? Quando terminar o registro, é só finalizar a vacinação e sair da campanha ou iniciar o próximo registro. Ok. Então, um dos questionamentos que a gente teve logo, né, de alguns coordenadores, é qual seria porque no informe técnico veio uma orientação também desse registro ser realizado no ESUS, AB. Então, nós perguntamos qual seria, né, a prioridade, porque com certeza a gente teria que dar essa resposta para vocês. Então, a princípio, a prioridade desse registro das vacinas da bivalente será utilizado mesmo no novo CPNI Covid, como a gente já utiliza. O ESUS é uma questão opcional. Então, assim, o importante é que esse registro ele seja realizado aí no novo CPNI, certo, gente? Então, a gente precisa também, porque nesse informe técnico também vieram outras informações, né? Algumas informações adicionais. E uma delas foi a recomendação para a vacinação contra a Covid-19 em indivíduos em infecção prévia. Eles trouxeram essa recomendação, né? É como um lembrete, porque nós já trabalhamos, né, desde a Covid, do início, com a monovalente, a gente já vem trabalhando essas recomendações. No caso de indivíduos com infecção prévia, a situação do caso, tem aqui algumas situações do caso, que são infecção pelo vírus SARS-CoV-2, leve, moderada ou assintomática, com teste positivo para COVID, no caso do PCR, teste antigênico. Então, a recomendação inicial dá seguimento à vacinação contra a Covid-19 a partir de 4 semanas do início dos sintomas ou do diagnóstico. Outra situação do caso é a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 grave 5. Nesse caso, a recomendação é inicial dar seguimento à vacinação contra a Covid-19 a partir de 3 meses do início dos sintomas ou do diagnóstico, considerando assim a avaliação do estado de saúde. Outra situação do caso é no caso da infecção por agentes infecciosos. Qual é a recomendação? Inicial dar seguimento à vacinação após a melhora clínica do quadro. Então, esta fonte aí é do PNI. Outras informações adicionais é a respeito da vacinação de crianças de 6 meses e 4 anos de idade, né? No caso da Pfizer e da Tampavino, que nós chamamos de Baby Pfizer. Então, todas as crianças de 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias têm indicação de receber as vacinas Covid-19, com o esquema composto por 3 doses, que é a primeira dose, mais a segunda dose, mais a terceira dose, do imunizante Covid, Pfizer, Covid-19 Pfizer, frasco de tampa vinho. Então, o intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. Isso está descrito também na nota técnica 339/2022. Então, temos aqui um quadro 5 que veio descrito no informe, que traz esse esquema das crianças com 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina Covid-19, Pfizer. Então, a Pfizer frasco da tampa vinho, a vacina, o esquema primário, primeira dose D1, segunda dose D2 e terceira dose D3, o intervalo de 4 semanas após a D1 e 8 semanas após a D2. E a informação no sistema de informação, ela vem como D1, D2, a terceira dose D3. Então, aqui são algumas informações adicionais. Para as crianças que iniciaram o esquema vacinal
recomendado para a faixa etária de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, com a vacina Pfizer de frasco de tampa vinho e finalizar o seu esquema após completar 5 anos de idade, estas deverão receber a vacina recomendada para a faixa etária de 5 a 11 anos. Então, nesse caso, seria a Pfizer com frasco de tampa laranja, para completar o seu esquema, porque muitas, né, dessas crianças podem chegar já com 5 anos de idade, iniciaram com a Baby Pfizer, mas já tem 5 anos. Então, a gente vai dar continuidade, completar o esquema de vacinação dessas crianças já com a vacina PED, a Pfizer PED da tampa laranja. Então, a dose deverá ser registrada no sistema de informação conforme a vacina recebida, mas respeitando a sequência numérica do esquema básico, que pode ser D2 e ou D3. Outras informações é a vacina dissolvida COVID-19 inativada, conhecida como Coronavac, Butantan, que pode ser administrada em crianças de 3 e 4 anos de idade. Então, o esquema primário, ele é composto de 2 doses, primeira dose mais segunda dose. E o intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose. O esquema primário, ele deve ser completado utilizando o mesmo imunizante. Excepcionalmente, em casos em que não for possível completar o esquema com o imunizante utilizado na primeira dose, a intercambiabilidade de vacinas pode ser realizada. Uma dose de reforço está recomendada também nessa faixa etária, preferencialmente com a vacina Covid Pfizer do frasco de tampa vinho. Então, a gente trouxe essa descrição também para vocês, específica para essa faixa etária de 3 e 4 anos. Hoje me perguntaram, em caso de uma criança que recebeu a Coronavac com 8 anos de idade, ela não tem essa recomendação da intercambiabilidade na casa de falta. A única orientação que nós recebemos, que está descrito no informe, na nota técnica 22, é que na indisponibilidade, na falta, né, excepcionalmente, em casos que não for possível completar o esquema com imunizante utilizado na primeira, isso, a intercambiabilidade, nesse caso de vacinas, ela pode ser realizada. Então, a gente vem aí também com uma dose de reforço preconizada para esta faixa etária, em crianças de 3 e 4 anos de idade, que já vai ser preferencialmente com a vacina Covid Pfizer, Covid-19, no caso do frasco de tampa vinho, com a Baby Pfizer, e se não tiver a Baby Pfizer, nós vamos realizar a dose de reforço com a vacina Coronavac, e com um intervalo mínimo de 4 meses após a segunda dose. Então, gente, assim, as informações, elas precisam estar bem claras para a nossa equipe, porque são muitas informações adicionais e específicas também para os grupos, específicas também para as faixas etárias. Então, a gente precisa estar atenta com essas informações. O esquema vacinal para crianças de 3 anos a 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina Coronavac. Então, vem aqui o esquema vacina Coronavac, o esquema primário, a primeira dose D1, segunda dose D2, o intervalo é de 4 semanas após a primeira dose, o reforço é preferencialmente Pfizer, o frasco de tampa vinho, na indisponibilidade da vacina Pfizer, o reforço poderá ser realizado com a vacina Coronavac. E o intervalo do reforço é de 4 meses após a segunda dose, e aí vem o registro, minha gente, que faz assim. A gente tinha falado da questão dos registros, das informações e a nomenclatura também, que já estão sendo alteradas aí no sistema. A gente está aguardando uma nota informativa do Ministério para que a gente divulgue para vocês, inclusive o CARD número 18,
Estou aguardando essas alterações nas nomenclaturas para a gente poder informá-los. Mas, no sistema de informação, a Coronavac ela será registrada como primeira dose D1, segunda dose D2, o primeiro reforço R1, quando for Coronavac, e terceira dose D3, quando for Pfizer, frasco de tampa vinho. Então, a gente precisa estar muito atento nesse registro no sistema de informação. Porque quando a gente fala de reforço nessa faixa etária para crianças de 3 e 4 anos de idade, e dá-se a orientação do Ministério que o reforço é preferencialmente com a Pfizer pediátrica de Tampavima, a Baby Pfizer, ele diz que esse registro lá não vai ser registrado como R1, como é Coronavac, vai ser registrado como terceira dose, D3. Para as crianças de 3 anos a 4 anos, 11 meses e 29 dias que receberam o esquema de Coronavac 2 doses, aqui estou reforçando, o reforço com Pfizer e Tampavino deverá ser registrado como D3, terceira dose. Se o reforço for feito com Coronavac, deverá ser registrado como REF, reforço. Então, aqui eu já vou abrindo para vocês por algumas das informações que nós tivemos adicionadas, como a gente não tinha nada ainda a respeito. Tiago, volta, me coloca aqui. Como nós não tínhamos nada ainda, né, descrito pelo Ministério sobre o sistema de informação, e também nessa possibilidade de nós estarmos utilizando, nós também não tínhamos a população, né, do nosso estado ainda não tinha sido divulgado. Nós recebemos a divulgação dessa população ontem. Ontem à tarde eles compartilharam com a gente da população dessa segunda campanha, né, da Covid com a Bivalente. Por isso que nós trouxemos, também não tínhamos datas, né, dessas campanhas, das fases, né, como seriam as datas, a gente também não tinha disponível, então foram algumas das informações que foram acrescentadas nesta apresentação. E a gente queria aí estar compartilhando com vocês e já dando a oportunidade para vocês estarem colocando aqui para a gente as dúvidas para a gente poder estar discutindo. Então, quem quiser pode levantar sua mãozinha aí, e aí a gente vai estar aqui para estar falando. Eri Johnson. Oi, gente, boa tarde. Alice, eu estou com algumas dúvidas que eu até anotei aqui, mas vamos de uma por uma e passo a passo. Com relação a essa vacinação bivalente, né, que a gente vai passar a receber ela agora em fevereiro, final de fevereiro, que está destinado para a gente receber. Só para me ver se eu concluí minha linha de raciocínio. Só toma a bivalente, no caso, as pessoas que têm D1, D2 e D3, é isso mesmo? Ou tem que ter, basta ter o esquema de D1 e D2 completo já e já fazer com a bivalente? Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que tomou D1, D2, como se fosse Coronavac, né? Beleza, já está com 4 meses. Eu já faço ela com a bivalente ou eu já faço ela com novamente Coronavac, que no caso não é nem permitido, no caso aí seria uma Pfizer, né? Uma terceira dose, para depois disso fazer uma quarta dose com bivalente? Não, se essa pessoa, porque primeiramente a gente tem que pensar se essa pessoa está incluída nos grupos prioritários. Se for uma pessoa de 70 anos, no caso, né, que está dentro do grupo prioritário, nessa primeira fase, e ela já tem a D1, a D2, como você falou, o esquema primário, ela, se já está com 4 meses da segunda dose que ela recebeu, ela já está apta a receber. Assim, se essa pessoa já tivesse reforço, primeiro reforço, segundo reforço, como eu tenho as 4 doses. Então, eu já estou com 4 meses
já de intervalo do meu último reforço, que no caso foi a 4ª dose, a R2. Então, eu já estou apta a receber a dose da bivalente. Mas eu vou ter que esperar a minha fase, porque eu sou trabalhadora da saúde, então a gente vai aguardar aí as etapas, entenderam? Então, independente. O importante nesse entendimento é a gente ter isso como exercício, é que você tem que ter seu esquema primário. A pessoa tem que ter seu esquema primário, ela precisa ter um intervalo da D2 para o reforço de 4 meses, que ela precisa estar dentro do grupo prioritário. Certo, Johnson? Certinho, Alice. Outra coisa, Alice, aliás. Outra coisa também que eu estou com relação à dúvida na questão desse registro de sistema. Por quê? Porque nós sabemos que lá no sistema, primeira dose é D1, segunda dose D2, terceira dose, né? Vamos supor aí, D3, no caso é REF, né? Que registra no sistema, quarta dose REF2. Beleza. Com a questão dessa bivalente, vai mudar alguma coisa na questão na hora de registrar dentro do CPNI Covid? Porque o critério é esse. D1, D2, REF para a terceira dose, que a gente fala, né? E REF2 para a quarta dose. Eric Johnson, se for o reforço com a bivalente, como o Tiago apresentou para vocês, a gente vai ter um banner diferenciado, né, da monovalente, que é o banner cinza, e essa dose, independente se é a quarta, se é a terceira, se é a segunda, independente de qual seja a dose naquele momento que a pessoa está recebendo, ela é reforço. Ela vai ser lá registrado no registro lá da bivalente, desse banner cinza, como REF. Independente se ela for segunda, terceira, quarta, ela vai ser REF. Entendeu? Entendi. Então, no caso, por exemplo, se a pessoa, eu tenho 70 anos, né? Estou adequado para tomar o grupo, já tomei minhas 4 doses, beleza. Vou tomar a primeira dose da bivalente, no caso, será registrada no banner cinza como REF. Né? Vamos supor que eu tomei só 2 doses, no caso, né? Tomei 2 doses, aí já estou com 4 meses, vou tomar uma REF, um reforço, né? Lá no banner cinza. Aí 4 meses eu estou apto novamente para me tomar. Acho que ficou mudo, né? Oi, Eric Johnson. Oi. Mas é isso mesmo. Está correto. Oi. No caso, então tá. A linha de raciocínio deu para entender aí, né? No caso, né? Então, no caso, tenho 70 anos, tomei D1 e D2, beleza, chegou a bivalente, vou lá para o banner cinza, registro como reforço. 4 meses depois eu retorno novamente para tomar, no caso, uma quarta dose, que no caso será bivalente, e lá vai ser registrado como reforço de novo. Não vai ter denominação, por exemplo, reforço 1, reforço 2 no sistema? Não vai ter essa nomenclatura no banner cinza de registro da Covid bivalente, não vai ter essa nomenclatura aí de R1, R2, R3, vai ter só uma nomenclatura REF, REF. E outra coisa, uma vez que você recebeu uma dose da bivalente, que é considerada a dose de reforço, você tem seu esquema encerrado. Nesse ano de 2023, até então, na orientação do Ministério da Saúde, você terá o seu esquema encerrado. Nós não vamos atrasar novamente para 4 meses para essa pessoa receber mais uma dose de reforço da bivalente. Uma vez que você recebeu uma dose de reforço da bivalente, você já é considerado seu esquema encerrado. Entendi, Alice. Era só mesmo para ver se eu tinha compreendido realmente correto, porque também tinha entendido na apresentação que era isso. Tomou a dose de bivalente e encerrava o esquema. Era só essas minhas dúvidas, tá? Obrigado. Obrigada, Elidiança. Agora tem a Tatiane. Pode falar? Oi. Pode sim, meu bem. Pode falar? Minha dúvida é a seguinte: no caso das pessoas que tomaram apenas 2 doses de Coronavac,
já encerra também com uma dose da bivalente? Sim, Tatiana. Já encerra. Outra pergunta. E, porque aqui a gente já fez muita quinta dose. No caso, as pessoas que já tomaram a quinta dose, As pessoas que fizeram a quinta dose, se já tiverem com 4 meses de intervalo da quinta dose, elas já estão aptas também a receber a bivalente. quer dizer que mesmo tomando as quinta dose, independente, elas irão tomar a bivalente. Sim, independente de quantas monovalentes foram recebidas, agora, nesse momento, com a nova vacina contra a Covid-19, que é a bivalente, para as pessoas que estão dentro do grupo prioritário, que receberam a quinta dose, que já estão com 4 meses de intervalo, elas irão receber uma dose de reforço da vacina bivalente. Certo. Só mesmo essa que era a dúvida. Obrigada. Obrigada, Tati. Oi, Mônica. Oi, Mônica. A gente vai primeiro atender as que estão com a mãozinha levantada e depois a gente vai para o chat, tá bom, gente? Ah, não, Mônica. Giovanni. Oi, Alice? Oi. Oi, a Mônica. Oi, Mônica. Eu fiquei em dúvida com relação a quando você falou sobre os imunocomprometidos, o fato de vacinar completando a terceira, como se fosse a dose adicional. Aí eu confundiu tudo aqui, eu não entendi mais nada. Só essa parte e o sistema, só para confirmar o sistema. Que aqui caiu o sinal também. O sistema na COVID, né, aba cinza. A gente vai colocar, todo mundo é reforço, né, a bivalente. Eu acho que essa aí eu entendi. Agora, é só a parte bem aí da história dos imunocomprometidos, que eu não fiquei confusa. Se teria como vocês explicar novamente. Então, bora lá. O que ele está dizendo para a gente é que, independente da pessoa ter as 3 doses, no caso do imunocomprometido ou não, se ele pelo menos tiver as 2 doses, ele já pode receber a dose da bivalente. Porque, vamos botar aqui um exemplo. Uma pessoa que fez a Coronavac, né? É imunocomprometida, 18 anos mais, é imunocomprometida. Então, ele vai fazer a primeira dose com Coronavac, ele vai fazer um intervalo para D2 de 4 semanas, né? No caso, 4 semanas após a primeira dose, ele vai fazer a segunda. E, no caso do imunocomprometido, ele tem uma terceira dose, certo? Que seria a dose adicional, que é a DA. E esse intervalo da segunda dose para a DA, para a dose adicional, são de 8 semanas, certo? Nesse caso, o que eles estão dizendo aqui? Se eu sou uma pessoa que sou imunocomprometida, eu tenho a minha primeira e minha segunda dose de Coronavac, eu já tenho 8 semanas já da D2 para DA. Porém, eu busco o atendimento, né, a minha atualização, e aí, como eu sou imunocomprometida, eu já tenho 8 semanas, eu já posso, em vez de fazer uma dose monovalente, eu já posso fazer uma dose da bivalente. Só que, porque eu não tenho esse esquema com 3 doses, além de eu fazer essa dose da bivalente com 8 semanas após a segunda dose da vacina que eu recebi, no caso eu botei aqui a Coronavac, eu vou também fazer uma outra dose, uma dose de reforço também, eu sou imunocomprometida, com 4 meses após essa DA ou terceira dose que eu realizei. Entendeu? Ficou mais claro? Oi, Mônica.
imunocomprometidos, eu sei que são 3 doses, certo? Tá bom. Fiz a primeira, fiz a segunda, a dose adicional é com 8 semanas, ok. Aí o paciente chegou com primeira e segunda dose, certo? Eu preciso, só para ver se eu preciso para fazer a bivalente dessas 8 semanas para ela receber, ou 4 semanas, tá certo? Não, eu preciso das 8 semanas. Porque esse é o esquema primário do imunocomprometido. Entendeu? Porque o imunocomprometido, o esquema primário é diferenciado, são 3 doses. Depois da DA, Então, que não vem é todo um, mundo igualmente. que vem um reforço. Aí, Entendeu? fazer, Depois da DA, Mônica, é que vem o reforço para o imunocomprometido, porque o imunocomprometido ele tem 3 doses. Ou ele recebendo AstraZeneca, ou ele recebendo Coronavac, ou ele recebendo Pfizer. Ele precisa ter as 3 doses, a primeira dose, a segunda dose e a DA. Nesse caso, o que eles estão dizendo? Se não fez ainda a DA com a monovalente, vai fazer com a bivalente. E o reforço também vai ser com a bivalente. Entenderam? A única situação excepcional em relação à vacina da bivalente está exatamente no esquema de vacinação para imunocomprometidos. Certo, gente? Então, vocês precisam estar atentos com isso. Na hora que for vacinar imunocomprometido, se tem as 3 doses, primeira dose, segunda dose e a dose adicional, já tem 4 meses da dose adicional, eu vou fazer a dose de reforço para bivalente. Mas se esse imunocomprometido tem a primeira dose, a segunda dose, não tem a DA, ele já está com 8 semanas da segunda dose para DA, eu vou fazer uma dose de bivalente e com 4 meses após essa dose, eu vou fazer novamente o reforço com a bivalente. Alice, ótimo, entendi. Agora, essa dose adicional da bivalente, eu vou registrar como e aonde? Eu vou registrar ela na aba cinza, como dose adicional, não sei se tem a opção, ou eu vou adicionar na normal, na aba normal. Como é que vai ser? Mônica, quando você for colocar, vai aparecer a especificação no caso dos grupos prioritários. Como vai ser específico no caso para imunocomprometidos, essa informação ela vai estar descrita dentro dessa, porque como é bivalente, tudo que é bivalente vai ser na aba da bivalente, vai ser lá no banner da bivalente, nada vai ser na monovalente, nada. Agora, as informações a respeito do registro, como eu tenho falado para vocês desde o início, o Ministério ficou de encaminhar para a gente uma nota informativa, trazendo todas essas informações a respeito de como será o registro, né, principalmente dos imunocomprometidos em relação à bivalente, porque tem essas especificações. E no caso, agora, sim, o que é certo, que nós sabemos, até porque esse sistema, né, da bivalente, nesse banner cinza, ainda está homologando, né, ainda está nesse processo. Eles ainda não liberaram nem sequer para a gente, né, olhar para saber como é que vai ser. Só se sabe que a dose vai ser registrada como REF, mas tem as especificações, que no caso é do imunocomprometido, certo? Então, eles ficaram de nos dar essa nota informativa até essa semana, mas a gente não sabe se vai receber. Mas já dizendo para vocês, tipo, uma prévia aqui, a DA não vai ser mais essa nomenclatura, vai ser terceira dose, certo? Então, a Janssen vai mudar completamente, a Janssen não vai ser mais D, a Janssen vai ser D1, a Janssen vai ter D2, entendeu? Não vai ter mais DA. Então, assim, vai mudar as nomenclaturas e aí a gente ficou preocupado com a questão do cálculo de cobertura vacinal.
Então, a gente está esperando esse retorno, esta nota do Ministério, para que vocês possam estar entendendo melhor como é que vai ser esse registro no sistema de informação. Tá certo. Então, fica essa interrogação ainda, né? Como é que nós vamos anotar se o paciente faltar a terceira dose, a dose adicional, né? Que nós vamos fazer uma dose de bivalente com 8 semanas da D2. Aí, depois, vai ter 4 meses e vamos fazer outra dose de reforço da bivalente. É como se fosse 2 bivalentes. Exato. Aí, o registro na interrogação, né? Então, tá bom. É como se a dose a bivalente entrasse como essa terceira dose adicional. Não aparece você. E como referir também. Tá certo. Tá bom, querida. Obrigada. Nada, gente. Giovanni. Olá, Alice. Boa tarde. Boa tarde, meu bem. Tudo bom? Eu sou a Marcela, coordenadora de Barreirinhas. Porque eu estou no celular do técnico de enfermagem que trabalha aqui comigo na rede de frio, Giovanni. E, Alice, a minha pergunta é o seguinte: você pediu durante o início da sua fala que todos os municípios fizessem essa abertura, né, dia 27, para que a gente iniciasse, né, a dose de reforço com a bivalente dia 27 de fevereiro, que vai cair numa segunda-feira, certo? Aí a minha pergunta para ti é porque nós ficamos em dúvida, porque em detrimento desses dias agora, que vão ser carnaval, e que nós não iremos trabalhar, né, que vai ser esse feriado, a gente vai receber essas doses mesmo antes do dia 27, para que a gente inicie realmente dia 27? Oi, SEAD. Tem alguém presente da SEAD aqui conosco? Então, deixa eu falar aqui para ti. Nós temos, que bom que... Boa tarde, Josineide está presente. Hoje, a Neide está presente, ela é coordenadora da SEAD. Ela vai estar trazendo algumas informações a respeito da distribuição, inclusive do plano de voo, porque essas vacinas vão ser distribuídas para vocês nesse molde. Diz aí, Neide. Isso, boa tarde, pessoal. Sou a Josineide Matos, estou coordenadora da SEAD. Nós teremos distribuição, né, como a Alice já falou anteriormente, por via aérea. Nós estaremos recebendo a última remessa da vacina bivalente na segunda-feira. Nós estaremos trabalhando lá na rede para receber essas vacinas, fazer a separação por municípios, né, como vocês recebem direitinho, para que a gente possa estar encaminhando para vocês as doses. Então, quinta-feira, dia 23, gente, está marcado para que nós possamos estar distribuindo a vocês via aérea e, com isso, vocês estarem com as vacinas no dia 27 nos municípios, com as vacinas nos municípios. Tá certo? Então, nós estamos preparando toda essa logística para que realmente no dia 27 todos os municípios possam iniciar a campanha, como está sendo informado pelo Ministério e pelo Estado do Maranhão. Obrigada, Neide, pela resposta, pelo esclarecimento. Aí, Alice, eu volto para você novamente. Só mais uma dúvida, só que ficou assim, essa pulguinha aqui atrás da orelha conosco aqui. Porque foi falado aí, porque já tem muitas pessoas, né, que já realizaram, que já tomaram a sua primeira, segunda dose, e já tomaram seus 3 reforços, que popularmente a gente chama de quinta dose, né? Muitas pessoas, principalmente aqui de Barreirinha, já se deslocaram para a capital, para São Luís, para fazer a sua quinta dose. Aí a minha pergunta é: todas essas pessoas, né, desse grupo prioritário que nós iremos iniciar agora dia 27, essas pessoas que já fizeram, que já completaram, vamos dizer assim, seu esquema com as 5 doses, elas terão que fazer novamente uma outra dose com a bivalente ou não?
Com certeza, se elas estiverem dentro do grupo prioritário, das fases aí decididas para a campanha, e se já tiverem 4 meses já de intervalo da última dose ou do esquema básico, que é a segunda dose, ou de qualquer reforço que seja que tenha tomado, eles vão ter que receber aí a dose da bivalente. Agora, a questão é que tem muito dessas pessoas que estão dentro do grupo prioritário que já realizaram a 5ª dose, que não vão receber bivalente agora até completarem este intervalo de 4 meses. Então, é importante só ressaltar isso com as equipes, que o intervalo mínimo não se antecipa, o intervalo mínimo é esse de 4 meses, tá bom? Independente de que tenham primeiro reforço, segundo reforço, terceiro reforço, eles estão, se tiver dentro do grupo prioritário, sim, estão aptos a receber a bivalente. E, segundo o que está descrito pelo Ministério no ano de 2023, a pessoa que já recebeu sua dose da bivalente, ela já está com seu esquema encerrado. Certo, Alice. Aí eu tenho só mais uma dúvida, só que meu técnico aqui pediu, aí eu vou até passar aqui para ele que ele possa fazer a pergunta, mas de já lhe agradeço imensamente aí pela disposição de tirarmos essas nossas dúvidas. E tenha um bom dia, um resto de final de semana. Oi, boa tarde. Sou Jogões aqui de Barreiros também. A minha dúvida é o seguinte, sobre, no caso, se a pessoa iniciou o esquema primário, primeira e segunda dose, tomou a dose adicional, né, que é como se fosse a terceira dose, teve intervalo também, completou o segundo reforço, que seria como se fosse quarta dose. Esse segundo reforço fosse de bivalente, nesse caso, já encerra o esquema nessa dose de bivalente, né? Não necessariamente ele vai ter que tomar mais umas, que seria, como seria a 5ª dose, né? Isso, depois que ele receber a bivalente, ele já encerra o esquema dele já está encerrado. Recebeu a bivalente, está encerrado. Beleza, obrigado. Nada, Giovanni. Agora, N. N. Então, alguns colegas já fizeram uma pergunta, já deu para entender, né? No caso, quando a gente for começar a fazer essa bivalente, esse público-alvo, tá me ouvindo? Oi? Oi, N, estou escutando. Então, assim, quando for iniciar a campanha com a bivalente, a gente vai pegar, a priori, esse público-alvo de 70 anos. Esse público já está com a 4ª dose, vamos dizer assim. Então, eu vou usar a bivalente para fazer a 5ª dose e o esquema encerrou. Não é isso? Exatamente. O esquema aí o esquema está encerrado, porque assim, atualmente a gente diz que o esquema completo é até 5 doses, mas se a pessoa tem D1, D2, fez D3 de bivalente, pronto, acabou, encerrou o esquema, não precisa de nenhuma dose a mais. Era essa a dúvida, tranquilo. Então, entendemos. Obrigada, Ana. Obrigada, Pedro. Joseise. Foi? Depois dela é a Luciana. Oi, Luciana. Luciana ativou o áudio. Luciana. Boa tarde. Está escutando? Sim, boa tarde. Eu já, praticamente, as minhas dúvidas, porque teve muitas pessoas que fizeram umas perguntas que era realmente onde muitas pessoas estavam em dúvida. Eu sou de Axixá, eu sou a vacinadora de Centro Grande e é uma região quilombola. A vacinação veio primeiro para cá, que é quilombola. Como vocês já falaram, quem já tem a 4ª dose
já termina o esquema vacinal com a bivalente e encerra. É isso? Porque aqui tem muito idoso e os quilombolas foram os primeiros também a ser vacinados. Vendo só esse intervalo de 4 meses, né? Isso. E esse primeiro, quem tomou primeira e segunda dose, a terceira é o quê? Adicional. E aí toma a bivalente e faz o quê? Não, assim, como eu já falei anteriormente, na questão mesmo dos esquemas, no caso de vacinação, quem está com esquema incompleto vai ter que completar o esquema com a monovalente. Porque tem muita gente com esquema incompleto, que eu digo esquema primário, que é a primeira dose, fez a primeira dose e não fez a segunda dose com a monovalente. Essas pessoas com esquema incompleto, ela vai ter que fazer a segunda dose com a monovalente após 4 meses, aí sim, ela vai fazer a vacinação com a bivalente, no caso do reforço, e aí se encerra o esquema dessa pessoa. Quem não é vacinado vai ter que fazer a primeira e vai fazer a segunda e vai esperar esse intervalo de 4 meses para poder receber a sua dose de reforço. Então, assim, independente dos reforços que essa pessoa já tenha tomado, a gente vai ter que fazer, observar o intervalo da última dose que essa pessoa recebeu, seja ela do esquema primário, D1 mais D2, ou seja ela a dose de reforço, sempre observando esse intervalo de 4 meses. Observou, está dentro do grupo prioritário, está com intervalo de 4 meses, da dose do esquema primário ou da dose de reforço, da última dose de reforço, está dentro do grupo prioritário, então está apto a receber a bivalente, a dose de reforço com a bivalente, e o esquema dessa pessoa já está encerrado. Certo? Teu áudio está fechado, Luciana. Que no caso vai ficar na D3 e encerra, aí não vai ter mais vacinação. Ele vai fazer primeira, segunda, aí a terceira, que no caso, quando não tinha bivalente, né? Quando não tinha bivalente, a gente ia fazendo as doses de reforços, né? Mas com a bivalente não vai ser necessário mais essa repetição da dose de reforços. Ele vai precisar ter pelo menos 2 doses e depois faz a terceira com a bivalente, sendo que aí encerra. Isso, exatamente. Ok. Obrigada, Patrícia, pelo trabalho na área com os quilombolas. Antônio agora. Antônio. Sou de Bela Vista do Maranhão, trabalho no sistema, formando, operador de sistema. A minha dúvida no caso, vai começar na faixa etária de 70 anos, né? No caso, se eles tomaram a 4ª dose, que no caso no sistema é informado como R2, a 4ª dose. O que eu queria saber se a vacina vai ser informado se é como R3 ou não. Oi, seu Antônio. Então, no caso do registro das doses da bivalente, que não vai ser no mesmo banner da Covid, da monovalente, que é um banner azul, vai ser um outro banner, que é também no CPNI, no novo CPNI Covid, mas o banner vai ser cinza, independente da dose que essa pessoa recebeu de reforço, o registro da bivalente é só uma nomenclatura, REF. Não importa se ela tomou primeira reforço, segundo reforço, terceiro reforço. A única, a nomenclatura que vai estar no sistema é REF, porque é dose de reforço. Essa nomenclatura para a COVID da bivalente, ela é porque essa vacina ela é especificamente para dose de reforço. Entendeu? Então, independentemente, é REF. Então, lá, a pessoa de 70 anos chegou
ele já tinha a quarta dose e ele já estava com 4 meses da quarta para a dose de reforço da bivalente. Já tem 4 meses, eu vou fazer e vou registrar como REF. Somente. Mas como eu falei para vocês, a gente vai ter aí esse informativo com as novas nomenclaturas, todinha dada pelo Ministério, os meninos da TI, tanto o Silvio como o Tiago, que é responsável pelo Covid, ele vai estar fazendo aí com vocês também, tendo esse momento para que vocês conheçam aí esse novo, né, como é que vai ser essas novas nomenclaturas aí no sistema, tá bom? Mas desde já está sendo dessa forma. De novo, não. Tudo bem, seu Antônio? Só para encerrar aqui, no caso, se ele tomou a outra vacina, informada qual dose? Não, essa daí a gente está falando em caso da bivalente. Agora, das monovalentes, as nomenclaturas continuam até então, né? O registro com as mesmas, né? Se é R1 é R1, se é R4 é R4, entendeu? Elas continuam descritas das mesmas formas, só se essa pessoa não estiver apta, porque todas as pessoas que estão dentro dos grupos prioritários, que necessitam, que já estão com 4 meses, né, de intervalo das suas doses de reforço ou do seu esquema primário, nesse momento, essas pessoas vão receber REF. Porém, as que estão dentro do grupo prioritário, mas as que não estão no grupo prioritário, nesse momento, elas vão dar continuidade a seus esquemas vacinais normalmente, entenderam, gente? É bom deixar claro isso aqui para vocês. As pessoas que não estão no grupo prioritário, elas seguem com seus esquemas vacinais com a monovalente. Seguem fazendo. Não vai deixar de fazer. Porque em algum momento, é claro, eu acredito que a população geral ela vai adentrar também com a bivalente, mas nesse momento da campanha, nós não temos essa proporção ainda para a abertura da bivalente para a população geral. Então, as pessoas que não estão contempladas nos grupos prioritários dessas fases da campanha da bivalente, elas estarão seguindo com seus esquemas normalmente com as vacinas COVID monovalentes. Tá certo? Obrigado. E Alice? Eri Johnson. Outra dúvida. Lá na frente, depois da nossa apresentação bivalente, tu fez algumas complementações adicionais, né? Lá eu vi sobre a questão de, por exemplo, as doses de reforço para crianças, que lá tu falou sobre a questão de registros, que lá falava, por exemplo, quem tomou D1, né, D2 e a questão do reforço, que lá tem reforço e tem D3. Porque eu não estava atento sobre essa questão dessa informação, que o exemplo lá que tu citou foi até Coronavac. No caso, colocaria D3, por exemplo, se o reforço fosse do mesmo imunobiológico, e no caso um reforço, só no caso de um imunobiológico, por exemplo, uma Pfizer Baby de Tampa Vinho. Eu queria que tu desse uma enfasada bem para mim, porque eu fiquei meio confuso. Então, assim, esse esquema vacinal que a gente está falando, de reforços, é de crianças de 3 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. No caso, com a vacina Coronavac. Então, a vacina Coronavac, o esquema primário é primeira dose, D1, e segunda dose, D2. O intervalo é de 4 semanas após a primeira dose, certo? O reforço dessa faixa etária de 3 e 4 anos, 11 meses e 29 dias, é preferencialmente com a Pfizer, do frasco da Tampa Vinho, que é a nossa Baby Pfizer. Na indisponibilidade da Baby Pfizer, é que o reforço poderá ser realizado com a vacina Coronavac. E o intervalo de reforço é de 4 meses após a D2, a segunda dose. Já no registro de informação,
Como é que vai ficar esse registro? Coronavac, primeira dose, D1. Coronavac, segunda dose, D2. Primeiro reforço, R1, quando for Coronavac. Esse é o registro. Terceira dose, aí o registro é D3, quando for a Baby Pfizer. É assim que vai ser registrado no sistema. Certo, Ari Johnson? Eu compreendi. Eu acho que eu fiz foi alternar as posições. No caso, era D3, se no caso fosse com a Baby Pfizer, no caso. E no caso do reforço, seria mesmo se fosse com o mesmo imunobiológico da primeira e segunda dose. Outra coisa também, Alice, com relação a esse esquema, né? A gente que trabalha nos municípios, coordenadores, né, juntamente às salas de vacina e vacinadores, a gente trabalha a questão dessas planilhas, né? Então, quando a gente faz a contagem, a gente tem que mandar, geralmente aqui na nossa regional, que é Bacabal, a gente costuma mandar semanalmente, entendeu? Faz tudo e manda no decorrer da semana. Eu tenho que especificar com relação a esse registro para o pessoal que recolhe essas informações nas planilhas ou não? Porque, no caso, antigamente só colocava D1, D2, D3 e lançava para eles, né? Contabilizando a quantidade de imunobiológico feito por grupo e por faixa etária. Aí, no caso, eu tenho que especificar diretamente para eles? Isso, Eri Johnson, tem que continuar repassando essas informações, é importante até mesmo para que a gente tenha isso registrado no nosso painel Covid. A gente continua com o mesmo fluxo de informação. Sim, eu até entendi na questão do fluxo, a informação tem que passar. Agora, a questão de especificar para eles, entendeu? Na questão da alimentação do painel. Por exemplo, se eu tenho essa criança de 3 e 4 anos, né, que tomou D1 e D2 Coronavac, mas aí era para tomar, né, no caso, a terceira dose, no caso, com Coronavac, aliás, o reforço com Coronavac, mas aí tomou com Baby. Então, tenho que especificar para o pessoal do estado que ele não tomou um reforço de Coronavac e sim uma terceira dose, que no caso foi feito com a Baby. Sim, sim. E, Tiago, quando vocês mandarem essas informações, tem que especificar futuramente. Entendeu? Porque a partir do momento que vocês repassam essas informações para as meninas, tem que estar informado se é D1, D2, D3 ou reforço. Senão vai ser adicionado de forma incorreta no município que mencionou. E quando chegar lá no lançamento do painel que está perto já, vai estar errado essa dose adicionada. E para retirar essa dose é um pouco complicado, que foi adicionado de forma incorreta. Pois é, meu irmão, sei que é uma perda de tempo. A gente tá batendo cabeça com uma coisa que não vai para frente. Tanto tempo que eu já perdi aqui voltando esse negócio. As minhas fichas digitadas estão tudo lá em rascunho. Oi, Alice, boa tarde. Boa tarde, Fábia. É pergunta, tem que entrar na fila. Manda ela. Tem um monte. Levanta a mão, amiga, porque tem pessoas antes aí. Maria Margarete. Oi, Fábio. Oi, é só. Tem mais alguém para fazer pergunta? Então vai na sequência, porque eu não estou conseguindo ver aqui no meu celular. Tá bom, meu bem, eu te chamo. Eu não sei como é que tá lá. Tá. Maria Margarete. Fábia, Alice, boa tarde. Sou de Margarete de Vila Nova dos Martírios. E Alice, o meu questionamento é uma das perguntas que o colega acabou de colocar. Então, é desse último folderzinho que eu... E Maria Margarete, eu não estou mais te escutando. Oi, Maria Margarete. Margarete, eu não estou mais te ouvindo. Tá mudo.
Tatiane. Pena aqui na hora minha live, a minha coisa caiu, né? Minha internet. Mas eu acharia bem legal a gente também tratar, já colocando aqui uma sugestão para a gente trabalhar um dia só numa live com relação à questão de registro, de como registrar. Que é bem bacana também, porque eu estou vendo que não só eu, mas vários colegas estão com dúvidas. Não, Eridilson, a gente vai ter esse momento. Inclusive, eu até falei isso anteriormente. Assim que a gente receber essa nota informativa, os meninos vão estar reunindo, né, para poder passar essas informações para vocês. Com certeza a gente vai fazer. E Margarete, tá ok? Certinho, obrigado. Nada, Eridilson. Vamos para a Tatiane, que já está aqui num ponto. Bem, outra pergunta é o seguinte: no caso das pessoas que não têm nenhuma dose da Covid. Pois é, Tatiana. Nesse caso, como eu falei anteriormente, essas pessoas precisam dar seguimento com as suas doses monovalentes, porque dose bivalente é só dose de reforço para quem já tem pelo menos o seu esquema primário, do D1 mais D2, ou esquema de reforços, entendeu? Então, vai ter... E no caso... E no caso de quem só tem uma dose da Janssen? Porque tem que ser um computador bom, porque os municípios estão crescendo. Nesse caso, já vai ter que fazer a dose há 4 meses, fazer a sua dose com a bivalente. Quer dizer que a pessoa chegando com apenas uma dose da Janssen, sem ter uma ou outra, eu posso fazer a bivalente como reforço, 3. Como reforço mesmo, normal. Aí encerrar o esquema. É isso, Tatiana. E mais uma pergunta também. Quem tem acima de 70 anos, que não tem ainda a 5ª dose ou outras doses, pode fazer acima de 70 ou somente de 70 para baixo? É 70 mais. 70 mais. 70 mais. Tá, obrigada. Agora, sim, gente, a questão da dose da Janssen, nós temos aí, segundo essa nova nomenclatura da Janssen, a gente vai ter, antes era dose de reforço, segundo reforço e terceiro reforço, não era assim? Isso para 18 mais, né? Aí, agora, a nova nomenclatura diz que a dose vai ser primeira dose, a dose de reforço vai ser segunda dose, a segunda dose, o segundo reforço vai ser o primeiro e o terceiro reforço vai ser o segundo. Mas isso é mais questão de nomenclatura, certo? Nesse caso que você está me perguntando, a pessoa com 18 anos mais que receber a dose da Janssen, se ela já tem 4 meses, ela já está apta a receber sua dose de reforço com a bivalente, tá certo? Certo. Aí, nesse caso, encerrou o esquema dela vacinal de Covid. Exatamente. Isso mesmo. Certo. Muito bem. Tá, obrigada. De nada, meu bem. E Fábia? Ô, meu filho, pois passa. A gente reclama porque a gente já tem pouco tempo para digitar. Oi, Flávia. Pelo amor de Deus. Oi. Diga, meu bem. Isso é o seguinte, eu recebi um questionamento no grupo, não, aliás, no meu privado, né? E pode ser uma dúvida também de municípios, de outras pessoas. Uma criança de 8 anos que só fez a primeira dose com Coronavac. O questionamento faz a segunda dose tem a Coronavac, faz a segunda dose não faz, aguarda vir uma nova remessa de Coronavac. Pelo que eu vi aqui no informe, e o que a gente já conversou, eu só queria que tu me corrigisse, me confirmasse, que não tem essa indicação de fazer uma segunda dose nessa faixa etária com Pfizer.
Me confirmar aí, para confirmar também, porque pode ser uma situação que esteja ocorrendo em outros municípios também. Fábio, é isso mesmo. No informe, ele não vem trazendo essa excepcionalidade nesse caso, né, dessa faixa etária. A única faixa etária... Para a criança entre 3 e 4, existe essa possibilidade, né, porque até... Isso. Consta que nesse quadro que fala dessa vacina... Eu falei anteriormente que a gente tinha recebido essa demanda aí, mas só que o informe, ele só vem falando desse esquema que é autorizado no caso da intercambiabilidade, que está autorizada e que pode ser realizada, é nessa faixa etária de vacinação de crianças entre 3 e 4 anos de idade. No caso, em que não for possível completar o esquema com o mesmo imunizante, no caso da criança que recebeu a D1 com Coronavac e no momento, né, por conta de um desabastecimento, porque é bom a gente colocar também, que quando a gente fala de intercambiabilidade nessa faixa etária, a gente está falando que não é uma falta da vacina no seu município, né, no seu território, é uma falta de vacina, um desabastecimento a nível de estado, a nível de ministério, entenderam? Então, é isso, Fábia, não está autorizado fazer essa intercambiabilidade nessas faixas, né, que não seja de 3 a 4 anos. Ok, isso mesmo, eu queria, porque pode estar acontecendo, né, ocorrer em alguma situação também com outros municípios, outros profissionais, e a gente só tira essa dúvida aqui para todo mundo. Por enquanto, não, né? Pode ser que depois tenha algum documento informando que já está liberado, né? Exatamente. Eles estão ainda com esses processos, né, de compras, né, de liberação dessas vacinas da Coronavac para poder estarem disponibilizando. Mas, até então, nós não temos nenhum recebimento previsto pelo Ministério acerca da Coronavac. Obrigada, minha filha. Obrigada. Acho que foi, né? Alice, Margarete, eu estava falando contigo na hora e a minha internet caiu, eu não consegui concluir a minha pergunta para ti. Então, deixa eu só tirar essa dúvida. Então, quem tem crianças de 3 a 4 anos que tomaram Coronavac o ano passado com a primeira e segunda dose, e eu vou fazer Baby Pfizer, então ela entra como reforço 3. Oi, Margarete, na questão do registro, é isso. No registro, isso, né? Preferencialmente, no caso, né, a orientação é com a Baby Pfizer, esse registro, ele vai ser registrado como terceira dose, como D3. Tá. Tá certo. Se fosse o reforço com a Coronavac, aí sim ia ser com o primeiro reforço. Tá. Outra dúvida, Alice, que na semana passada, na última reunião, aqui no interior não tinha sido, para nós não foi liberado a 5ª dose ainda, e aqui eu estou com minha população de 70 anos, a mais 60 na realidade, todo mundo rezando para chegar essa bivalente e tomar, mas a minha maioria já está com 4ª dose, então eu posso fazer a 5ª dose com a bivalente nesse pessoal, né? Com certeza, Margarete, pode e deve fazer, se já tiverem com os 4 meses já aí, da última dose de reforço. Graças a Deus, tá, já estou com 4 frascos garantidos para fazer propaganda aqui dele na fila me esperando, filha, essa vacina. Pelo menos 4 até agora já estou. Que bom, então vai ser um sucesso a vacinação. Está, obrigada. De nada, a gente faça esses registros no dia 27, postem nos grupos, vejam o local que vocês vão estar realizando, né, iniciando essa campanha. Vamos fazer essa movimentação. Não, Alice,
o que a gente pede mais ao Estado é exatamente que a gente esteja com essa vacina antes do dia 27, exatamente para que a gente possa fazer uma propaganda bem bacana, ir para as rádios, colocar folder, botar a gente de saúde na rádio. Então, se o Estado entregar antes, tem como a gente fazer uma excelente campanha, porque aí tem como a gente trabalhar dizendo que a gente vai, dia 27 está começando. Mas isso vai acontecer, Margarete, porque a gente recebeu já uma porcentagem muito boa para iniciar, assim, bem folgados. Por isso que a gente teve essa preocupação de já iniciar as nossas capacitação logo com vocês, né, na sexta-feira, mesmo sem ter o informe técnico, já com as informações das notas técnicas, para poder a gente já antecipar esse processo, e até mesmo para vocês já estarem capacitando a equipe, já estarem solicitando essa questão mesmo desses locais, falando com a comunicação para estar divulgando. Então, a gente está trabalhando, tanto é que a gente vai fazer a entrega nesse molde mesmo aéreo, para poder vocês já terem tanto os insumos como as demais, como a vacina, né? Para poder já iniciar e a gente fazer uma campanha bonita, organizada, as pessoas já, né, capacitadas, treinadas, já no ponto já de estar atendendo a população. Vai dar certo. Tá, joia. Obrigada. Obrigada, Margarete. Alice. Kélvia. Alice, só uma outra pergunta rapidinho. É Luciana, aqui de Axixá. No caso dos quilombola aqui, está garantido para o dia 27 já começar, né? Porque eu nunca tive problema nesse caso de vacinação aqui em Centro Grande, em Axixá, com os quilombolas, tanto idoso, tanto que eles já estão perguntando dessa quinta dose que querem tomar, e ainda vai ficar melhor a questão da bivalente, porque eles dizem que até quando eles vão tomar a vacina, porque todo tempo vem vacina é primeira, a quarta, a quinta, e aí eles já não sabem mais, porque todas que vêm eles tomam, não tem dessa, fica brigando, eu quero tomar minha vacina, quando é que vem? Pelo menos não chegou para a gente a quinta dose, mas é a bivalente que encerra logo, né? Pelo menos ele larga a agonia deles. Que bom, que bom. Que bom que a população... Aí tá tudo certo pro dia 27, né? Tá, tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque aqui a gente tem que avisar os nossos agentes de saúde, porque eles ficam no ouvido deles. Que eles querem a quinta dose. Que bom, Luciana. Tiram fotos para mandar para a gente. Ok. No dia 27 desbloqueia o grupo, que a gente taca tudo lá no grupo. E, gente, essa questão, vocês não são bloqueados do grupo, esse grupo é de vocês. A questão é que, às vezes, a gente põe uma informação, e se a gente coloca informação e vem várias mensagens, aquele que não viu a mensagem, a informação que a gente passou naquele momento, não vai nem saber do que a gente está falando. Então, foi mais uma estratégia de todo mundo estar informado, recebendo, entendeu? Mas, sim, eu vou tirar esse modo para vocês estarem postando lá as fotos. E Kélvia. Oi, boa tarde, tudo bem? Tá, gente? Meu nome é Kélvia, coordenadora de imunização de Presidente Vargas. Eu só queria saber uma coisa, tu tem como disponibilizar esses slides para a gente? Colocar no grupo da regional ou alguma coisa do tipo? Kélvia, todos esses materiais, a gente criou um drive que o Thiago sempre está postando aí nos nossos grupos estaduais, para que vocês possam estar só clicando aí e vocês vão ter lá, inclusive, as notas técnicas, o calendário vacinal atualizado 2023,
o informe técnico, todos esses materiais que a gente já compartilha com vocês no grupo, a gente criou um drive só para vocês estarem também tendo acesso, inclusive. Muito complicado, eu tenho que fazer a reunião quinta-feira da semana que vem. Dia 27 das gravações que o Gutenberg ele realiza para a gente, tem sido assim extremamente importante. Eu quero agradecer o Gutenberg por essa disponibilidade de estar gravando também, além da TI, né, da SES, que faz também, né, essa gravação para a gente. O Gutenberg ele fica atento, coloca, e ele faz muito rápido, que ele já disponibiliza logo para a gente, e a gente tem a possibilidade de estar já colocando para vocês de antemão. Então, todas essas gravações, a gente também está disponibilizando para vocês, tá bom? Lá no link. Não se preocupe, não, que essa apresentação já está no Drive, o informe técnico também já está no Drive, e a gravação que o Gutenberg me mandar, eu já coloco no Drive também para vocês, tá bom? Não se esqueçam de preencher aí a ficha de frequência de vocês aqui através do link, tá bom, gente? Ok, então, muito obrigada. A gente vai colocar, o Aldemir está pedindo para colocar o acesso do Drive. Não, o Drive não é aqui. O Drive é enviado nos grupos. E Alice, boa tarde. Eu acho que está faltando colocar no grupo, é a última reunião que foi gravada. Só foi colocada aquela do sistema, mas está faltando a última que foi gravada. Tá certo. A gente vai colocar, Gutenberg, junto com essa aqui agora, quando você, queridinho, compartilhar conosco. Porque vocês disseram mesmo que ia colocar a última só quando o slide estiver editado, né? Que tinha algumas alterações. Agora tá. Isso, agora já está editado, então a gente já começa a colocar nos grupos. O grupo, Bruna, é o grupo dos coordenadores, mas aí dos coordenadores municipais. Só que aí eu vou colocar, eu vou passar para o Aristeu, o coordenador das regionais, para ele poder divulgar também para as regionais. Pede para a Thalita colocar de novo o link da reunião. O áudio estava aberto. Não tem problema. Então, gente, eu acredito que foi um momento oportuno. E, assim, eu quero agradecer a participação de todos e a disponibilidade, que eu sei que a maioria de vocês estão aí no trabalho e puxaram esse momento para poder participar. E isso é importante, isso é oportuno mesmo. E esses momentos a gente vai ter sempre. Nós vamos começar também os nossos treinamentos presenciais com as nossos cursos de fortalecimento, né, para os trabalhadores que trabalham em sala de vacina. A gente vai começar a partir de março. Graças a Deus por isso. Mês que vem a gente já vai estar aí descendo, né? Mas alguém está colocando. Indo para as regionais para poder a gente estar realizando esses cursos que são, né, de grande valia para todos que trabalham na sala de vacina. As supervisões também nós iremos retomar. Então, nós temos muitas atividades para poder estar compartilhando com vocês e estar nessa aproximação, né, sempre junto com as equipes que trabalham com a imunização. Então, desde já eu quero agradecer a vocês, tá? Alice. Oi, Alice. Quem é, gente? Larissa. Oi, Larissa. Eu estava olhando aqui, né? Essa apresentação de hoje, ela já está lá no Drive ainda não, né? Não, na verdade ela já está no Drive. É porque eu olhei o último que você postou no grupo e não está, né? Não, é porque a gente ia fazer... Eu não quis colocar porque a gente ia fazer algumas alterações por conta do informe, né? Como a apresentação foi na sexta nossa e a gente não tinha ainda o informe porque chegou só à noite, aí eu disse, não, então vamos colocar mais informações para a gente poder já colocar para eles o que está descrito.
Pronto, é porque eu queria pedir logo, é porque eu já tenho reunião, treinamento com minha equipe agendada. Aí, se pudesse colocar já para a gente, eu agradeceria. Vamos colocar assim que terminar aqui. Prometo. Ótimo, ótimo. Então, gente, obrigada, bom trabalho. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. E boa campanha a todos. Obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau. Boa tarde.